bem-vindos ao De Papo com a Drica. É uma honra e uma alegria ter você aqui conosco em mais um episódio. Você que está chegando, quero te convidar a se inscrever nos canais, no YouTube, no Spotify, a ativar as notificações. Já são mais de 60 episódios disponíveis nas plataformas e ainda muita coisa boa está por vir. Nos acompanhe também no Instagram de Papo com a Drica e Drica Bianco _. Antes da gente seguir com esse papo que promete ser incrível, eu preciso agradecer quem torna esse projeto possível desde o comecinho. A Capobianco Grupo, que cuida da assessoria e das relações públicas com muito profissionalismo e carinho. A Dini Cena em Casa, que transforma a nossa mesa posta com cerâmicas pensadas em cada detalhe. Tudo feito sob medida para receber bem quem passa por aqui. O Baixo Alfa, que cuidou do nosso catering com uma seleção deliciosa de doces e salgados. A Nath Mazzoni, que promove uma experiência com seus bolos e doces, adoçando o nosso momento de relacionamento de forma saudável com sua confeitaria funcional. A For Performe, centro de cuidado integrado que acredita nesse projeto desde o primeiro episódio e segue com a gente nessa caminhada. A United Coffee, que traz para o estúdio uma experiência completa de café e sodas italianas com assinatura mensal, barista e aquele cheirinho que já virou marca registrada do nosso ambiente. E claro, a 24/7, esse estúdio mais completo de Alphaville, onde tudo acontece. É aqui, na sala de podcast, que a gente grava cada episódio com estrutura profissional e muita dedicação a vocês. Se você quer conhecer mais dos nossos patrocinadores, a lista completa dos patrocinadores do De Papo com a Drica você encontra disponível nesse QR Code na tela. Conheça cada um deles e os acompanhe em suas redes sociais. E hoje, vamos aqui para o que interessa, para o nosso primeiro convidado desse dia. Ele que tem 32 anos, é o pastor sênior local da Zion Campinas. Ele e sua esposa Natália Cono pastoreiam a Zion Campinas desde 2023. Tem pastoreado desde seus 22 anos e pregado o evangelho desde os 14. Ao longo da sua trajetória, tem dedicado sua vida a servir a igreja e a expandir o reino de Deus, ensinando, discipulando e levantando uma geração de líderes apaixonados por Jesus. Seu ministério é marcado por uma visão profética e estratégica, capacitando o corpo de Cristo para viver com excelência e ousadia na fé. Estou aqui hoje com o pastor Seiti Kono. Que honra, pastor Seiti. Seja bem-vindo. Imenso estar com você. E é assim, é muito bom poder ver mesmo aquilo que a gente já estava escutando. Tantas pessoas estão sendo muito tocadas através desse projeto. Ai, que bênção, pastor. Nossa, depois dessa apresentação aqui do pastor Seiti, quero saber, as pessoas também querem conhecer um pouco mais da sua trajetória, do seu testemunho, como que você foi parar para ser pastor. Eu sei que você vem de uma família já que pastoreia, mas conta pra gente um pouquinho mais. Assim, uma longa história encurtando, eu nasci já sendo filho de pastor. Aham. Nasci, meu pai já era pastor, e a minha vida toda foi dentro da igreja. Eu tive as minhas experiências e como qualquer pessoa que está dentro da igreja, eu tive boas experiências, experiências que não foram tão positivas, mas que eu vejo isso como um grande aprendizado. É interessante destacar porque o meu pai, ele foi o primeiro a entregar a vida dele para Jesus. Foi assim que tudo começou. De todos os familiares. Exato, de todos. E no momento que ele fez isso, o que aconteceu com 14 anos, hoje nós temos mais de 30 pastores dentro da nossa Da família? Uau! Isso começou com ele num ponto de ônibus, no momento que ele recebe uma pessoa que fala: Olha, eu quero só te trazer uma mensagem, você precisa entregar sua vida para Jesus. E dali toda a nossa família foi transformada. Que Então, legal. começo dessa forma, depois de muito tempo. Eu tive as minhas próprias experiências. Eu vou falar um pouquinho depois disso. Mas Legal. eu sou apaixonado com igreja, sou apaixonado com líderes, com pessoas. É isso que Deus me chamou para fazer. E hoje você tem capacitado, né, bastante, você como pastor, eu sei que você também tem todo pessoas que estão abaixo de você. Sim. Como que você tem feito essa gestão dessas pessoas e o que que você tem compartilhado com eles que hoje para você tem sido algo primordial? Então, eu acredito assim, primeiro,
Tem uma temática que sempre nós levantamos com muita força, que é a respeito de propósito. Então, deixa eu só pegar um Uhum. paralelo aqui que é importante, porque muitas pessoas elas podem olhar para a igreja de forma isolada. Sim. E quando nós começamos a entrar a fundo, você percebe que não é tão isolado quanto parece. Por quê? Uma temática que hoje é muito levantada é sobre o propósito de vida. Por que eu estou nessa terra? Os Porque questionamentos, né? questionamento que não tem como. Isso aí todo mundo em determinado momento vai pensar. Uhum. E eu tive a minha crise a respeito de propósito, porque assim, ó, sendo bem sincero, bem vulnerável aqui. Eu não escolhi a vida que eu nasci. Sim. E não estou dizendo que isso é ruim. Mas chegou um momento que eu falei, eu não sou meu pai, eu não sou o que as pessoas estão esperando. E tinha uma frase que eu sempre escutei muito, que é filho de peixe, peixinho é. E eu tinha essa crise. Eu falei, eu preciso descobrir quem eu sou. Verdadeiramente. Qual que é o meu propósito? Por que eu estou nessa terra? Uhum. Meu encontro com o Senhor começou desse lugar. Sim. Foi o momento onde eu comecei a me questionar. E quando eu fui a fundo, eu descobri uma verdade. A verdade era que tudo a respeito do meu propósito sai daquele que me criou, que é o próprio Deus. Sim. Então a minha relação com o Senhor veio disso. Após isso, quando eu comecei a entender o meu propósito, eu percebi uma direção clara do Senhor para Uhum. treinar pessoas a entenderem aquilo que elas foram chamadas. Sim. E hoje nós temos assim centenas e centenas de pessoas que nós acompanhamos dentro e fora da igreja para eles desenvolverem o seu propósito nessa terra. E como que, de fato, eles podem encontrar o propósito? Porque isso é uma pergunta que todo mundo faz, né, que nem você comentou, num determinado momento da vida, a gente faz esse questionamento. Eu fui encontrar o meu propósito quando eu passei a realmente conhecer o Senhor e me conhecer. Eu acho que, pra mim, foi quando eu descobri a minha identidade no Senhor e quando eu tive essa experiência com o Senhor, de realmente me tornar filha, de realmente saber minha identidade. Eu acho que isso veio pra mim, veio primeiro do que descobrir o meu chamado e o meu propósito. Sim. Como que você enxerga isso? Essa é a pergunta que eu mais recebo disparado. Como é que Imagino. eu quero saber quem eu sou? Aham. O que eu estou fazendo? Meu trabalho, o que tem a ver? Então, assim, eu vou responder de algumas maneiras. Primeira coisa que eu trago com muita firmeza é: ninguém cria propósito. Uhum. Muita gente pobre. Exato. Então, só essa afirmação já seta muito a maneira que nós temos que pensar. Ninguém cria um propósito. Olha, eu estou Uhum. aqui, vou criar um propósito. Você não cria, você descobre o propósito que Deus colocou na sua vida. Sim. Porque não é algo que está nas nossas mãos, é algo que Deus deposita em nós. Segunda coisa, como é que eu descubro? Isso aqui eu estou resumindo, talvez, horas e horas de conversa em Aham. uma frase. Você descobre basicamente o seu propósito olhando para duas coisas. Primeiro, olhando para o Criador, Sim. aquele que te criou, aquele que colocou o DNA em você. E segundo, olhando para a criação. Uhum. Eu descubro o meu propósito quando eu olho para o Criador e eu olho para a criação. Criador, não tem como você olhar para Deus se você não tiver um relacionamento genuíno com Ele. Fato. Todo dia. Então eu sei que aqui já é uma discussão, que muitas pessoas vão se questionar, mas a verdade é essa. A sua relação com Deus ela vai mostrar muito quem você é. Quando Sim, você conhece a Deus, você se conhece. sim. Então, primeira coisa, olhando para a criação. Quem é a criação? Somos nós. Foi o que você falou. Eu encontrei meu propósito quando eu descobri a minha identidade. Exatamente isso. Por quê? Porque quando Deus ele te cria com um propósito, Sim. o propósito é uma missão estabelecida. Tá aqui. É quem eu sou nessa terra. Ele coloca em você habilidades, dons e talentos Aham. para que você cumpra a missão. Deus ele não é injusto de te colocar numa missão e não te capacitar para aquilo. Então, olha que Verdade. coisa interessante. Quando eu começo a olhar para a minha vida de forma genuína, quem eu Uhum. sou, quais são as minhas habilidades, quais são os meus dons, meus talentos. Que eu tenho de melhor, né. E outra coisa, quer ver? O que me tira do sério, o que eu tenho facilidade que as outras pessoas não têm. Aqui eu poderia falar várias coisas. Você olha para a criação, você consegue descobrir muito do porquê Deus te colocou nessa terra. Então, olha para a criação e olha para o Criador, você já consegue ter um norte. Verdade. E fica mais fácil também, né, de você é que nem você falou, quando a gente se conhece e a gente vê que a gente tem esses, talentos que o Senhor colocou, tem coisas fáceis que o Senhor tem colocado nas nossas mãos, você mesmo já vai
percebendo o caminho que o Senhor está te colocando, né? Sim, E com isso você vai cumprindo o propósito de forma natural. Pelo menos para mim, quando eu vi, eu já estava cumprindo o propósito. exatamente. Mas é o fato de você se colocar à disposição e gerar curiosidade. Aham. É fazer a pergunta: por que que eu tô aqui? Por que que eu existo? Então, assim, ó, vou voltar a talvez 12 anos atrás, quando eu tive, 14 anos atrás, quando eu tive um encontro muito forte com Deus. Eu estava em Curitiba estudando teologia, Uhum. e eu falei: olha, eu tô aqui fazendo teologia, mas eu quero saber por que que eu tô aqui. Tudo bem, que eu tenho que servir a Deus, eu tenho que servir, mas eu posso servir a Deus sendo um empresário, eu posso servir a Deus sendo um médico, eu posso servir. Eu falei: Senhor, o que que o Senhor tem para mim? O que que eu fiz? Eu peguei durante 30 dias, eu comecei a acordar 5 horas da manhã, Tá. em Curitiba, Com aquele frio. tá frio no inverno. Eu falei, eu saía do meu quarto, eu ia para um lago, a gente morava como se fosse num complexo, eu ia para um lago e eu ficava ali no lago orando todo dia 5 horas. Durante 30 dias Deus não falou nada. Meu Deus. Eu falei, tem alguma coisa errada. Eu não sei o que está acontecendo comigo. 30 E dias. perseverando ali. E eu tinha feito 30 dias. Quando bateu 30, eu falei, acabou. Esse era o meu compromisso. Deus não me falou nada. No 31º dia, Você voltou? eu acordei sem querer. Eu desliguei o despertador, falei, amanhã, graças a Deus, eu vou dormir. E eu acordei, eu senti o Senhor me chamando. Foi quando eu desci e eu fui orar. E ali eu tive uma experiência, aquilo que a gente chama de uma experiência sobrenatural. Uau. Eu vi Deus me falando a respeito daquilo que ele tinha para mim. Então, por que eu estou dizendo? O propósito, você não descobre sem querer. Verdade. Tá? Precisa ser uma curiosidade, precisa ser Uma busca, né? olha, eu quero. E sabe, Drica, é importante para todos que estão nos assistindo, quando é que eu tenho que me questionar sobre o meu propósito? Quando você tem pontos de interrogação no seu coração. Uhum. Pontos de interrogação independem se a sua vida está dando certo ou dando errado. Se você está ganhando dinheiro ou não está ganhando dinheiro. Eu Sim. conheço multimilionários que me procuram e falam assim, Seide, eu não sei. Eu não tenho destino para o meu propósito. Saiu uma pesquisa em Harvard. Mais de 70% dos multimilionários, mais de 70%, quando eles atingem um patamar de liberdade financeira, eles perdem o valor. Sim. Por quê? Porque não é o dinheiro que traz, não é o sucesso, não é a fama, é o propósito. Uhum. Agora você vai ver pessoas que talvez não tenham todo esse acesso, mas têm um senso de propósito e isso levanta a pessoa todos os dias. E eu acho que também o senso de propósito, você comentando aí dos multibilionários, né? A gente vê que muitos realmente não tá preso realmente à fama, sucesso nem dinheiro, porque muitos estão vazios, não tem alegria, e eu vejo que quando a gente está cumprindo o nosso propósito, a gente tem plenitude. Exatamente. Né? A paz. A É gente a tem paz. a plenitude, a alegria. Exato. A Bíblia ela fala sobre essa paz e eu amo esse texto da Bíblia que vai dizer a paz que excede todo entendimento. O que é isso? É você viver em paz independente das coisas que estão te cercando. Então eu tô com um problema aqui, estou com uma dificuldade ali, tem uma pressão acontecendo, independente, eu carrego uma paz. Não estou Sim. dizendo que você não está preocupado, você tem a Sim. paz. Mas essa plenitude vem dessa paz. É. A paz que excede o entendimento das pessoas. Muito bom. E eu vejo também, cumprindo o propósito, eu acredito que para todos nós, quando a gente está nesse lugar de cumprimento do propósito, vem muito graça e favor, né? Exato. Graça e favor dos homens, porque a gente até pode entrar um pouquinho, falando um pouquinho de conexões até, de pessoas, porque quando a gente está realmente no centro da vontade do Senhor e a gente vê que o Senhor tem esse propósito pra gente, pelo menos comigo, o que eu tenho reparado? Que existe graça, existe favor, as coisas fluem, as conexões chegam, aquelas conexões que não fazem mais parte para aquele momento também são desconectadas. Como que você enxerga isso, Tá, pastor? vamos lá. Deixa eu trazer algumas definições sobre propósito que justifica isso. Tá. Tem uma definição de propósito que eu gosto muito. Como é que eu descubro o meu propósito? Eu tenho uma lista de pelo menos umas 100 coisas que você pode olhar e você consegue visualizar o seu propósito com um pouco mais de clareza. Mas uma delas é: o seu propósito está diretamente ligado a áreas que, para grande parte, é difícil, mas para você vê uma fluidez. Uhum. Então, assim, se você coloca aquilo que Deus te chamou para fazer como propósito na mesa, muitas pessoas não fariam o que você está fazendo aqui.
teriam tanta dificuldade. Mas quando é o seu propósito, você tem fluidez, você tem Aham. graça e favor, tá? Outra definição que eu amo sobre propósito. Quando você vive o seu propósito, você é colocado em mesas que você é admirado ao invés de tolerado. Fato. Então, o propósito te leva a um lugar de conexões. Sim. Você começa a ter relações que giram em torno do propósito. Essa definição de relacionamentos em propósito não é bem interpretado, porque as pessoas acham, poxa, então quer dizer que eu vou ter relação por interesse? Não é por interesse, é É. por propósito. Sim. Tem coisa que faz sentido, tem coisa que não faz sentido. Sim. Então, vivendo o propósito, você sai de um lugar onde você é tolerado, dali, para um lugar que você é admirado. Independente do momento, da fase que você está vivendo. Sim. Então, o propósito é crucial para nós desenvolvermos essa graça, esse favor. E os relacionamentos precisam nos cercar com essa inteligência. Nós temos que ser intencionais com os nossos relacionamentos. E aí entra aquela frase de mãe, né? Você é a média, a soma dos seus 5 amigos. Aham. E é uma realidade. É verdade. Uma realidade. Agora, o que define a sua relação? A sua relação, ela é definida pelos seus princípios, valores e os seus propósitos. Sim. E a intencionalidade, quando eu sei o que eu estou fazendo, eu estou falando, faz sentido ou não faz sentido. Entendeu? E isso cabe para tudo, né? Cabe para Exato. compromissos, cabe para agendas, cabe para, sei lá, até compromissos que você vai fazer. Tem coisa que. Exato. Oportunidades que aparecem. Tem uma coisa que eu gosto de falar nós não podemos nos mover por oportunidades. Uhum. Nós temos que nos mover por propósito. Sim. Tem muita coisa pra gente que você vai bater na sua porta, você vai falar assim, poxa vida, uma baita oportunidade. Agora, vamos pensar um pouco nisso, Drico, porque quantas pessoas hoje, elas vivem a vida. Eu só tenho uma vida. Sim. Eu só tenho um período de vida. Sim. E é curto, passa rápido. Voando. Como é que eu posso colocar a minha vida, o meu tempo, que é uma das únicas coisas que não voltam, Sim. para viver somente atrás de uma oportunidade? Sabe, eu sei que é difícil, principalmente quando nós estamos vivendo isso, porque eu já vivi isso dói no nosso coração, que eu não posso viver a minha vida por um salário. É verdade. O salário tem que ser a consequência do meu propósito. Sim. E eu não consigo entender. Na verdade, eu consigo entender porque eu vivi, mas tem pessoas que elas vão gastar 8 horas do seu dia para fazer dinheiro. Mas Verdade. não tem nenhum propósito por trás desse dinheiro. Não faz sentido. E nem estão felizes, né? De estarem naquele lugar. Logicamente, porque a recompensa é só financeira. Sim. Então, tudo precisa ser apontado. Por que eu estou nessa terra? Essa é a pergunta que nós temos que fazer constantemente. Por que eu estou nessa terra? Por que Deus me colocou aqui? Por Sim. que nós estamos gravando esse podcast? Por quê? Por quê? Essa pergunta sempre vai direcionar muito. Eu acho que também, além do porquê, né, pastor, eu acho que o para quê, né? Exato. O que Por- eu faço com isso? O que alcanço com isso? E o como, né? Eu acho que também as duas perguntas que, pelo menos, acho que vem atrelado com o propósito é o para quê nós estamos fazendo isso, né? Sim, E o como que a gente vai fazer isso. E, faz toda a diferença. não é? Porque você pode fazer uma coisa certa do jeito errado. Exato. Isso aí vai desmanchar. É aquela velha história de um milagre, no momento ou da maneira errada, se torna uma maldição. Sim. É uma coisa muito boa, mas dependendo da forma que você leva isso, como, a velocidade, a força, isso se vira contra você. São perguntas que a gente tem que fazer. E até as conexões, né? As pessoas certas, elas vão te levar pro cumprimento do seu propósito. Agora, as pessoas erradas Você podem te precisa- atrasar, Exato, você precisa fazer essa pergunta. né? Sabe qual foi o ponto? Eu vejo assim, muitas pessoas, elas não fazem a pergunta porque já estão na zona de conforto. Uhum. Poxa, mas eu tô com essa mesa aqui já há tanto tempo, eu estou trabalhando aqui há tanto tempo, então, mas nada se compara a você viver no centro da vontade Sim. do Senhor. Quando você vive o propósito, existe uma aceleração, uma graça, um favor, uma intencionalidade, uma determinação. Eu te acompanho, eu sei que você é uma pessoa que tem uma mente de disciplina, por exemplo. Sim. Você é uma pessoa que tem essa mente, olha, eu quero fazer, eu gosto disso. Agora, não vem, também não vou aqui ser hipócrita e falar, eu amo acordar cedo, Ah, eu também não. pagar academia, pagar personal pra... Não, Não. não existe isso daí. Você gosta do propósito e da recompensa que isso traz. Isso. Falar pra mim que É. prefere isso do que uma Não. coberta, um cinema. Principalmente nesses dias de frio, né? Não tem... Agora, a disciplina, Sim. ela surge
quando você tem um propósito. E Uhum. eu tenho Muito bom. tanta clareza daquilo que Deus tem para minha vida, e eu sei que eu não estou vivendo ainda nem 10, 15% do que Deus tem para mim nessa terra, que eu estou olhando assim, olha, os meus relacionamentos, eles me levam para esse lugar. Tá Uhum. bom. Agora, vou fazer uma outra pergunta. Não adianta eu falar, Deus tem algo incrível para mim, se a minha saúde não acompanha. É verdade. E aí, assim, para quem é de igreja, então eu vou falar para quem é de igreja isso, se você não for de igreja, talvez não entenda claramente isso, mas nós chamamos aquilo que Deus tem pra gente como ministério. Sim. É o chamado, é o propósito, tá? Agora, eu encaro da seguinte maneira: quando eu estou pregando lá na igreja, em cima de um palco, aquilo é ministério. Da Sim. mesma maneira, quando eu tenho que acordar cedo e ir para academia, aquilo é ministério. Sim. Porque se eu não faço isso, o meu ministério visível não é sustentado. Sim. A disciplina precisa ser apontada por aquilo que Deus tem para minha vida. Então, eu tenho que olhar para minhas finanças e a minha administração como ministério. Eu Sim. tenho que olhar para meu exercício físico. Eu tenho que olhar para minha alma, que é outro ponto. Nossa. As pessoas hoje elas estão destruídas, mas se você não colocar seus sentimentos, pensamentos e emoções sujeitos ao propósito, isso te boicota. Com certeza. Entendeu? Você começa a viver pela emoção ao invés de viver pelo propósito. Quantas pessoas vivem assim? E quantas pessoas perdem a oportunidade, né? De oportunidade que eu digo assim, aquela porta que foi aberta pelo Senhor para destravar o cumprimento do propósito e às vezes por conta da alma, uma falta de perdão. Por conta do preparo, Sim. né? Por conta da disciplina. Olha que interessante, eu acho que quase todos conhecem a história de Davi, o rei Davi. Sim. Chega um momento da vida de Davi que ele era um jovem e ele foi ungido. O que isso quer dizer? Ele recebeu um chamado, um propósito de Deus. Antes dele ser rei, veio um profeta e falou: Você vai ser o próximo rei de Israel. Imagina o tamanho desse propósito. Não é brincadeira. Quando ele sai dali, um capítulo depois, olha o que acontece. Ele encontra um Golias, Sim. um gigante. Aham. E a Bíblia fala que as pessoas começam a desacreditar dele e ele falou: Eu vou vencer. Primeira coisa que ele fala: Eu vou vencer por quê? Porque eu já venci leão, eu já venci O urso. urso. O meu preparo me posiciona com autoridade para viver as próximas portas. Uhum. O que nós não podemos ter é a mentalidade assim: quando chegar a porta do meu propósito, eu vou começar a me preparar. Já errou. Você já perdeu. Então a disciplina te leva para esse lugar. Olha outra coisa que é muito interessante, muitas pessoas não sabem. A Bíblia fala que quando Davi ele sai, ele fala: Eu vou derrubar esse gigante. Ele usava uma funda, então, como se Aham. fosse um estilingue. Ele vai até um riacho próximo e a Bíblia fala: E ele escolheu 5 pedras lisas. Tá. Ele escolheu Sim. 5. Quando ele vai contra Golias, ele pega uma pedra, ele lança e a Bíblia fala que aquela pedra crava na cabeça de Golias e Golias morre. Só que tinham outras 4. Você tem que entender, eu falo isso pro pessoal na igreja. Nada do que está na Bíblia é sem querer. Sim. Por que Davi pegou 5 e a Bíblia fez questão de narrar 5 pedras? Porque Golias tinha 4 irmãos. Olha. Então, além dele, ele tinha 4 gigantes. Ou seja, Davi, quando ele entra para a batalha, queria destravar o propósito dele, a Aham. oportunidade da vida, ele não foi preparado só para matar um gigante. Pra matar todos. Ele falou: pode vir ele, pode vir os 4 irmãos e eu vou derrubar um por um. Então, a disciplina, você ter essa mentalidade de levantar todo dia, de ir atrás, você não vê a resposta e o resultado da disciplina da noite. Sim. A maioria dos dias você vai levantar, não tô vendo nada. Não tô vendo nada. Mas isso está te posicionando com autoridade para aquilo que Deus tem para Sim. você. Então, eu falo para você que está nos assistindo, se posiciona e viva uma vida intencional. Assuma o controle. O que eu estou fazendo? Por que eu estou trabalhando? Por que eu sou assim? Qual é o lugar que eu estou? Onde eu deveria? Quais são as mesas, as pessoas? Faça as perguntas porque isso te posiciona melhor. Com certeza. E eu acho também que o fato de você todo dia fazer um pouquinho é de glória em glória, né, pastor, que nem a palavra diz. É de glória em glória. Por mais que às vezes a gente esteja vendo uma realidade, eu acho que é uma construção. Então você tá ali, que nem você falou, é um combustível. E eu acho que Deus, tem uma frase que eu gosto bastante que fala: "Demora muito pro de repente de Deus na nossa vida". Então é que nem você falou, eu acho que a gente estar preparado, na verdade, é uma somatória de ações que a gente vai fazendo diariamente,
que nos levam para esse lugar e o Senhor sabe o tempo certo também de colocar aquilo na nossa vida. Perfeitamente, Drica. Eu vejo assim, quando você sabe quem você é, Uhum, isso vai exigir de você disciplina. Todo dia, todo dia. Você não vai. Ninguém que é grande começou grande. sim. Todo mundo teve que dar o primeiro passo. Se perguntar para Bill Gates, perguntar para qualquer um, né? Eu fico pensando, qual é a diferença daqueles que conseguiram atingir o objetivo? Persistência. Eles só não desistiram. A Resiliência, única coisa que separa quem conseguiu obter isso ou não, dentro do propósito, é quem conseguiu ter a disciplina, a resiliência. permanecer. E é difícil, muitos momentos você não vai ver, não vai dar certo, as coisas não vão ser bem recompensadas, as pessoas não vão te aplaudir, e faz parte. Vão questionar, Vão às vezes, duvidar. não é? Então, só voltando isso, porque essa é uma coisa que eu tô meditando essa semana sobre Davi. Uhum, Olha que interessante, na mesma batalha que ele vai enfrentar, porque eu tô dizendo, porque Golias, escuta isso aqui, ó. Golias não era um gigante apenas, era uma porta. sim. Ele tinha uma palavra, você vai ser rei. Uhum. Golias era o acesso ao palácio. Uau, Então, verdade. nós temos que começar a olhar para as nossas batalhas, não como gigantes que se levantam, são portas. Sim. Agora, Acessos. Aham. o momento que ele fala, eu vou derrubar. Eu vou derrubar. Por quê? Porque ele já tinha perguntado 3 vezes pro povo, quem derrubar esse gigante ganha o quê? Sim, verdade. Quando ele entra, Saul, que era o rei da época, fala assim: primeiro, você é um menino, você não vai conseguir. Ele fala, eu vou. Ele falou, já que você quer tentar, então faz o seguinte, pega, olha isso aqui, Drica. Ele fala, pega a minha armadura e coloca. Davi coloca a armadura de Saul e a espada de Saul. Ele tenta andar e ele não Não consegue, consegue, verdade. porque aquilo que é de Davi, aquilo que é de Saul é de Saul. Então, no nosso caminhar, não espere que as pessoas vão falar, olha, incrível. Elas vão chegar quando você der certo, É verdade. entendeu? Agora, antes disso, é você ter a convicção, aquilo que a gente chama de fé. É você esperar sem ver. E não querer viver o propósito do outro, né? Pegando esse gancho que você falou da armadura de Saul em Davi, É, o que o Senhor tem para nós é para nós. exatamente. Não adianta você querer Não é o mesmo imitar, comparar com o da outra, né? não é o mesmo sistema, não é. E isso também nos mostra que o nosso Deus é um Deus inesgotável e que não dá para colocar ele numa caixinha. Por isso, assim, nós temos que nos relacionar com Deus, independente do lugar que você está. Se relacione com Deus. Tire ali um tempinho para orar, tire um tempo para ler a palavra de Deus. Isso vai te posicionar com muita clareza. Com certeza, e vai trazer, inclusive, né, pastor, assim, o time certo. Uma coisa que eu também tenho meditado bastante é com relação ao time, sabe, de Deus, o Kairos. Que uma coisa que eu sempre, assim, oro e peço para o Senhor é que eu esteja ali na passada da graça, sabe, para eu não perder a nuvem, digamos assim. Sim. E eu acho que Davi, quando ele foi lutar com Golias, né, pegando esse gancho, ele estava posicionado, mas ele sabia a hora certa de agir. E eu acho que quando você tem esse relacionamento, quando você sabe a sua identidade e quando você está posicionado e você tem as ferramentas que o Senhor já te abasteceu em todo esse período, nesse processo, nessa disciplina, eu acho que você, somado tudo isso, com a hora certa de agir, de se posicionar, você. Por isso assim. Tem uma palavra que ela é muito boa. Essa palavra se chama discernimento. Aham, O que é o discernimento? É um entendimento além do que é óbvio. A Bíblia vai falar sobre nós pedirmos sabedoria. sim. A Bíblia fala, se você quer sabedoria, peça a Deus. Ele te dá livremente. E o princípio da sabedoria, onde tudo começa, no temor ao Senhor, no relacionamento. E a gente ganha uma coisa que se chama discernimento. O discernimento ele é muito importante, Muito. porque ele te faz enxergar o que você não está vendo. Sim. Te faz agir quando você fala, não estou vendo a porta. É você tirar o pé para fora do barco para andar sobre as águas, mas é um momento. Então, o tempo, o time, a velocidade, a direção, os insights, todas as coisas que nós conhecemos de forma natural e humana, com discernimento ele é multiplicado. Sim. Então, por isso a gente está pensando toda hora e perguntando, Senhor, o que o Senhor tem para mim? Uhum. E eu acho que também, pegando esse gancho, né, de Davi, que você falou, a gente está falando ali de disciplina, dessa construção, desse combustível. Eu acho que entra muito essa questão da autoliderança, É. porque é que nem você falou, tem dias que a gente não vai estar
1% de vontade, né? É. E eu acho que ter essa autoliderança, que eu acho que antes da gente liderar outros, você como um líder, antes da gente liderar outros, a gente primeiro precisa fazer a gestão de quem somos. Isso no dia a dia, né? No básico. Exato. Assim, o que que eu vejo? Todos nós somos chamados para sermos líderes. Uhum. Todos nós. Independente do tamanho, a proporção, da esfera, da localização, seja isso no mercado de trabalho, seja isso dentro da sua casa, seja isso numa igreja, todos nós somos chamados para sermos líderes. Agora, o que é liderança? Liderança, a palavra liderar efetivamente é influência de pessoas. Sim. É quando você consegue fazer a pessoa seguir o seu passo. Uhum. Agora, vamos lá. Você nunca consegue fazer uma pessoa te seguir primeiro se você não sabe para onde você está indo. Exato. É a mesma coisa um cego tentar guiar uma pessoa que está enxergando. Você não consegue, você não está vendo. Sim. Então, a liderança, ela exige um primeiro passo. Autoliderança, você se autodominar. Você se autocontrolar. A disciplina, por isso eu falo tanto sobre disciplina. A disciplina, ela mostra isso, o tanto que você consegue dominar você mesmo. 3 elementos que eu gosto de olhar que mostram a sua autoliderança. O quanto você consegue se liderar. Primeiro, primeira área, mais básica. Vida física. É o físico. E eu sei porque é difícil, você deve saber disso. Quando você começa a ser disciplinado no seu físico, você começa a ser chato. Nossa, As muito. pessoas vão olhar, de novo, não acredito. Não, você começa a se policiar o que você vai comer, não é? Só que fica um ambiente. Mas isso mostra muito a liderança. Sim. Se você consegue controlar o seu exercício, sua alimentação, o seu sono, você já está fora da média. Isso mostra que você tem autocontrole. Sim. Porque qual é o contrário da pessoa que não consegue liderar o físico? Descontrole. Sim. Então, físico mostra. Segundo lugar, para você se autoliderar, sua alma. O que é alma? Pensamentos, sentimentos e emoções. Aqui é um ponto. Porque muitas pessoas falam, eu quero ser um grande líder, eu quero ser um influenciador dessa geração, eu quero fazer aquilo que Deus está colocando de forma forte, rápida. Tá bom. O quanto a sua alma manda em você. Porque tem muitas pessoas que elas podem até dominar o seu físico, mas elas são dominadas pela alma. Como assim? O jeito que você acorda. Acordei naquele dia, não quero ver ninguém. Se isso te dominar, você está dizendo, a sua alma que manda. Sim. No momento da explosão. Eu não estou falando que ninguém, eu não sou santo. Todo Sim. mundo tem sua crise. Mas na hora que vem aquela. Tipo, hoje eu mato. O que você faz? Você consegue se dominar? Sim. Então, a liderança exige um domínio da sua alma. O que eu estou sentindo? Quais são as minhas emoções? Quais são os meus pensamentos? Você quer ver um líder? Eu falo, quer seguir um líder? Segue líder que consegue dominar o que pensa. Sim. O que eu penso, o que eu não penso. Porque tem muito pensamento que nos destrói, nos derruba. Mas a pessoa tá lá dentro de casa, ela tá pensando um tanto de coisa e ela fica lá remoendo. Mas aquela pessoa, não, mas porque a pessoa ela não consegue dominar. Isso Sim. não vai me levar para lugar nenhum. Então, liderança é disciplina e você ter autocontrole, inclusive, na sua alma. E o terceiro, na sua vida espiritual. É você ter a sua disciplina com o Senhor. Meu tempo de oração, meu tempo de jejum, meu tempo de palavra, meu tempo de busca na comunidade, na igreja. Sim. Então, quando eu me lidero nessas 3 áreas, eu consigo, então, começar a liderar pessoas. Não tem como o contrário. Minimamente apto E eu acho que a liderança, ela vem de uma forma natural também, né? Vem. Eu acho que você estando nesse lugar, se autoliderando, você naturalmente acaba assumindo, né, um papel de liderança, até porque outras pessoas acabam enxergando isso em nós. Eu acho que a liderança, ela inevitavelmente, ela vem meio que chancelada, assim, acho que outras pessoas, elas reconhecem. É porque é aquela velha frase, né? Terra de cego, quem tem um olho é rei. Sim. Exatamente. Então, o momento que você fala, eu descobri meu propósito, minha identidade. Eu estou com a disciplina dentro daquilo. Eu sei falar sim, sei falar não, eu sei para onde eu tô indo, eu sei porque eu levanto, eu sei porque eu durmo, eu sei porque eu trabalho. Tá bom. Eu dominei aqui corpo, alma e espírito. Sim. Quando você faz isso, acabou. As pessoas que estão à volta, elas já vão começar a falar, opa, peraí, o que está acontecendo? É. 2 coisas vão começar a acontecer automaticamente. Pessoas vão começar a chegar. Drica, eu quero te seguir, porque eu tô vendo alguma coisa em você. Eles não sabem nem falar o que é, mas eles Exato. Segundo, pessoas vão falar mal. Não tem Inevitável. como, entendeu? Porque a liderança, ela é colocada à prova em campo. As pessoas começam a olhar para você e falar assim, tem alguma coisa diferente.
Uma coisa que eu percebo também, né, Seiti, que às vezes as pessoas são colocadas nesse lugar, vamos falar de título agora, o título de líder. Pessoas são colocadas nesse lugar para exercer uma liderança, e eu acredito muito uma liderança por exemplo, e é como você falou, ela acaba acontecendo de uma forma natural, onde você influencia os liderados. Mas quando essa pessoa ela entra num lugar que ela não está preparada e ela não tem esses atributos, tudo e tal, eu vejo que entra para um lugar tóxico, né. E isso não é saudável. A gente vê muito, inclusive, no mundo secular, né, principalmente em mercado de trabalho e tudo e tal, que pessoas assumem essa posição e, às vezes, também por conta da alma, elas acabam jogando tudo a perder. Então, mas olha só Não que sabe interessante. se relacionar. Tá. Sobre liderança, tem uma coisa que eu sempre falo quando estou treinando os meninos em liderança. Eu não posso confundir liderança com ser um gestor, Uhum, boa. tá? O que que é ser o gestor? O gestor, o objetivo final é o projeto, Uhum, é o resultado. Então, quando vamos pegar o corporativo. Então, eu tenho um objetivo, a nossa empresa tem que vender X, nós temos que alcançar tantos clientes, beleza. O objetivo é esse. Independe o processo, uhum. desde que eu atinja o objetivo. O como vai fazer, A né. liderança tóxica, que na verdade não é uma liderança, parte de um lugar onde foi colocado um título de líder no gestor. Uhum. O cara é um gestor. Verdade. Ele vai pegar o projeto e ele vai. Então, temos que organizar essa sala. Então, eu começo. Pronto. Independente se a pessoa vai ficar chateada comigo ou não. Agora, um líder, ele não pode pensar dessa maneira, porque o destino, o objetivo da liderança são pessoas. O objetivo não são coisas. É a chave principal são pessoas, né, a peça fundamental. Ele pensa em pessoas. Uhum. Ele não pensa em projeto, ele não pensa em resultado, ele pensa em pessoas. Então, o que é o melhor durante o processo para essa pessoa? Agora, olha isso aqui. Qual que é o grande erro? E eu falo isso constantemente. Como líder, você não pode usar pessoas para um objetivo. Uhum. Você usa o objetivo para trabalhar em pessoas. Sim. Então, eu vou dar o meu exemplo, que é no meu mundo, que é a igreja. Mas aplica isso para dentro de uma empresa. Hoje nós estamos rodando lá. A igreja é nova em Campinas. Então, eu estava em Americana, aí nós abrimos a igreja em Campinas. 2 anos de igreja, nós estamos com 1.400 pessoas no domingo, só no domingo, passando por lá. 1.400 pessoas, são 3 cultos. Nós já estamos abrindo o quarto. Uau. Nessa operação, ninguém precisa ser muito inteligente para conseguir detectar. Eu preciso ali de gente na mesa de som, eu preciso de gente na luz. Nós estamos gravando aqui, tem pessoas aqui. Sim. Então, eu preciso, só para você ter ideia, hoje eu preciso de uma equipe em torno de 200 pessoas para gerar, ou para girar o final de Rodar semana. todos, né. Sim. 200 pessoas. Qual que é o mais natural? O mais natural é, eu sou pastor, eu sou o líder dessa igreja, e eu preciso fazer o culto certo para essas 1.400 pessoas. Então, o que que eu preciso? De pessoa. Eu coloco um, coloco outro, escalei as pessoas. O líder, que na verdade não é o líder, ele é um gestor, ele vai usar as pessoas, essas 200 pessoas, para atingir o objetivo que ele tem, que é rodar um culto. Sim. E aí eu não quero entrar no mérito, mas a gente vê muitos líderes, inclusive dentro da igreja, que fazem isso. Eu tenho o objetivo de crescer a igreja, independente de como vai ser o processo. Agora, eu tenho que me forçar toda hora, hein? Eu tenho uma responsabilidade, que é cuidar da igreja que o Senhor me confiou, mas eu não posso perder de vista as pessoas. Eu vou escalar a pessoa lá para fazer a produção de culto? Vou. Que é o produtor de culto? Vou escalar. Mas eu tenho que ter em mente que Uhum. eu vou trabalhar na vida desse menino que vai ser o produtor de culto. Eu vou desenvolver ele enquanto ele supre uma demanda. Sim. Eu não posso inverter. Se eu não coloco essa mente, entra o líder tóxico, que é o quê? Ele usa as pessoas. Sim. Então, você é descartável. Eu tô te usando agora, quando achar outro, ou quando você não quiser. Ou se tiver alguém melhor. Pronto, eu troco. Relações descartáveis, mas isso não é liderança. Exato. Isso é ser um gestor. Aham. E esse é o cuidado que nós temos que ter dentro da liderança. Eu tenho que olhar para pessoas. Esse é o chamado. Concordo. Isso é a posição do líder. Eu acho que isso em qualquer mundo, né, digamos assim, tanto no secular, acho que o sucesso
Realmente é você enxergar isso, e eu acho que você tendo esse feeling e tendo também esse discernimento, que é o que você até comentou, eu acho que para o líder, você consegue inclusive aproveitar melhor o que aquelas pessoas têm de talento, Sim. do que elas carregam para as funções certas, porque a igreja, né, também é feita de pessoas, as pessoas vão estar ali servindo, se doando, e eu acho que quando a primeiro que eu acho que a pessoa ela tem uma aptidão, ela vai se voluntariar, né, para estar lá, mas eu acho que você como líder tendo essa visão do que ela é boa, você Sim. consegue aproveitar melhor a pessoa. Você vai conseguir escalar, você vai conseguir fazer a gestão, o verdadeiro coach, né? Então, Sim, você vai ser um treinador de pessoas, você vai colocar a pessoa onde ela tem que estar, você vai esticar a pessoa. Olha, vamos lá, eu tô vendo que esse aqui é um gargalo, então eu vou te acelerar. Não, você vai segurar a pessoa. E aí já entra um ponto que assim, é um ponto bem delicado. O que verdadeiramente é ser um líder? uhum, Porque aí a pessoa vai falar, não, então um líder, já que eu não posso ser um líder tóxico, que aí hoje está muito em alta, eu concordo, só que cai no desequilíbrio de fazer o quê? Então agora o líder tem que fazer tudo o que o liderado quer. Já eu vou também para o outro lado. sim, Pega o exemplo das evoluções familiares. O que aconteceu? Momento que nós tínhamos pais que viveram em momento de guerra, literal, momento de expansão tecnológica, industrial. uhum, Normalmente essas pessoas cresceram com muita pressão, muita dificuldade, e eles se tornam pessoas fortes, líderes fortes. A próxima geração vai apanhar muito desses daqui, sim, porque eles nascem com generais, os filhos vão sofrer porque os pais são muito fortes, muito agressivos. Só que isso desequilibrado, o filho que está crescendo, ele cresce como? fraco, Fraco. Ele cresce fraco ou traumatizado. Ou ele até cresce. O que ele vai querer fazer com a próxima geração? Adular. Mimar. facilitar. Piorou mais ainda. Isso aqui faz o quê? Com que os tempos sejam difíceis. Uhum, Novamente entra um momento de guerra, porque as pessoas são fracas. E o ciclo se repete. Dentro da liderança é a mesma coisa. Então eu tenho que me questionar da seguinte forma. Como um líder, qual é o meu papel? Influenciar pessoas. Levar a pessoa do ponto A para o ponto B. sim, Desenvolver essa pessoa. Agora, o que isso significa? Isso significa ajudar, corrigir, segurar, empurrar, uhum, ser firme, ser amigável. Então, independe, porque senão nós vamos começar a olhar também agora. Não, porque o líder não pode falar nada contrário ao que eu penso. Muitos filhos estão assim, o pai briga com o filho, a criança liga para a polícia. meu Deus, Então nós temos que ter uma inteligência do que é líder, é desenvolvimento. Eu sim, tenho que olhar e falar, ó, eu vou desenvolver os meus liderados como eu desenvolveria meu filho, exato. entende? E Eu eu acho acho que essa que mentalidade é importante. e eu acho que ter esse coração também, né, Seiti, porque se você tá ali caminhando com um líder, e aí você quer ser desenvolvido, e você sente que você: "Ah, tá bom, eu sinto que eu sou líder, Uhum. e eu tô me preparando para isso". Você também tem que ter um coração de servo Então, disponível para esse isso. coração, Bica, é aquilo que eu chamo de alinhamento de interesse. Uhum, Você precisa, para você ser desenvolvido, agora eu vou falar, mercado de trabalho, igreja, independente, você precisa de alinhamento de interesse. O que é o alinhamento de interesse? É como a palavra diz, é sim, você ser alinhado dentro dos interesses. Porque pensa assim, ó, tudo no mundo é interesse. é, E eu não tô falando que é ruim ou bom. aham, Tudo é interesse. Até casamento. Eu sou casado com a Natália. Eu casei por quê? Por conta de um interesse. Eu sim, vou falar, casei sem interesse. Não existe, né? não dá. Existe um interesse por trás de tudo. E o interesse justifica aquilo que você vai passar. Então, eu Uhum, casei. Eu casei porque eu tinha interesse na Natália. Tá bom. Isso me faz, pelo meu interesse, assumir uma responsabilidade do lar, assumir uhum. outras contas, Renunciar a muita coisa. renunciar muita. Mas é óbvio, porque eu tinha interesse. Então, dentro de liderança, seja isso no mundo corporativo, seja isso dentro da igreja, o que eu vejo um princípio importante? Alinhe o interesse Uhum. e se submeta a isso. Então, eu falo com o pessoal, falo, olha, eu tenho uma agenda, assim, eu considero cheia. Super. Quando eu falo com os meninos, olha, Seide, eu quero que você me lidere, quero que você me treine, tá bom. Mas você tá entendendo que a minha agenda é cheia, entendo. Então você tá entendendo que eu não tenho tempo para ficar perdendo. Não tem como eu Uhum. ficar, ó, vem aqui, vamos aqui, vamos. Não dá tempo. Não É. é nem questão de querer. Então,
Um alinhamento que eu faço é, eu não vou ficar perdendo tempo em ficar pensando como é que você quer escutar. Sim. Eu vou chegar pra você e falar, olha, isso aqui não tá legal, vamos melhorar isso aqui. Tô falando você sem educação, tô falando ser dinâmico, por conta do tempo. Isso se chama alinhamento de interesse. Quando eu Objetivo, né? Bem, de objetivo, forma bem objetiva. coloca um alinhamento, vou me submeter a uma liderança, tem um alinhamento. Qual a sua expectativa, qual é a minha expectativa? Sim. Isso faz com que a liderança seja fluida. Eu lembro de um caso de um rapaz que me procurou, Seiti, eu quero que você me lidere. Falei, tá. E eu faço essa pergunta para todos. Eu falo, por que você quer que eu te lidere? Não, porque eu admiro, glória a Deus, e a sua vida. Eu falei, até aí, tá bom. Os seus resultados, falei, até aí ok. Mas aí ele virou e falou assim, mas eu principalmente quero que você me lidere porque eu quero ter um amigão. Falei, tá ficando estranha essa conversa. Falei, tá, tudo bem, podemos ser amigos, eu vou ser amigo dos meus liderados. Sim. Não, mas eu quero um amigo que eu, várias vezes na semana, eu vou lá na sua casa comer com você. Falei, não, e aí a gente vai, e a gente janta lá na sua casa. Eu falei, bastante na minha casa, né? Não é. Aí ele, mas assim, meu sonho é ter você como meu líder pra um dia eu dormir lá na sua casa. Eu falei, mas que conversa estranha é essa? Ele, não, eu quero um amigo. Eu falei, não, deixa eu te explicar. Eu não tenho tempo pra fazer isso nem com a minha esposa. Você tá colocando uma expectativa em cima de mim? Que não vai rolar. Não é essa a proposta. Sim. Não é isso que eu penso sobre liderança. É. Agora, eu falei pra ele, falei, não vai dar certo. Não, mas falei, porque a sua expectativa não vai ser suprida. Qual é o problema em muitas lideranças? Acontecem erros nas lideranças? Sim. Mas muito surge de um lugar onde não tem alinhamento de expectativa. Sim. Então você está esperando algo de mim que eu não tô nem no meu radar. Como é que eu ia liderar um cara e ele tá esperando eu convidar ele para dormir na minha casa e eu nunca vou fazer isso? Sim. Então, dali para sair o quê? Um abuso de liderança. Olha, folgado, tô lá ajudando ele, mas nunca fez o que eu quis, porque falta alinhamento. Defraudação também, né? Defraudação. Mas aí surge tudo, porque eu não sei o que você tá pensando. Sim. Dentro da liderança, a gente precisa de alinhamentos de interesse. Qual a sua expectativa? Onde você quer levar isso aqui? Isso funciona para mim, isso funciona para você? Sim. Funciona. Então tá bom, essa liderança vai dar certo. Eu penso igual. Eu acho que isso é o princípio de tudo, né? Sim. Para começar qualquer tipo de relacionamento e independente e qualquer tipo de liderança, acima de tudo, eu acho que esse é o papel fundamental. É até no relacionamento amoroso, tem que ser a Sim. mesma coisa. Se você não tiver as conversas antes, você vai ter que ter conversa depois. Sim. Então, porque Uma hora a conversa chega. vai ter que ter. Sim. Porque são alinhamentos de interesse. Isso é muito importante dentro da nossa liderança. Sim. E pegando o gancho, né? A gente tá indo aqui pro finalzinho já do nosso podcast, mas como que você também casado, líder, pastor, com a agenda super lotada, como que você, não um segredo, mas como que você faz para você gerenciar todos esses papéis e também a sua agenda, fazer essa autogestão, essa autoliderança? Como é que você administra isso? Talvez seja uma dica legal para quem está nos ouvindo, que fala, nossa. De forma prática, para você crescer, e quando eu digo crescer, você ter mais compromissos, você vai ter que saber falar mais não do que sim. Sim. Então você tem que saber com muita clareza para onde você está indo. E fazer as perguntas certas. Isso me leva para onde eu tenho que entrar? Então, muita coisa mudou do ano passado para isso, mas só para você ter ideia. Até dezembro do ano passado, eu estava como pastor, tocando a empresa, que eu tenho uma empresa. Uhum. A Natália, minha esposa, vereadora na cidade. Sim. Os compromissos de família, agenda. Então, assim, eu tenho que chegar um momento que eu tenho que falar o que mais faz sentido. E aí eu volto àquilo que eu já falei. Não movido por oportunidade. Sim. Movido por propósito. Sim. E você sabe falar mais não do que sim. Uma vez que eu faço isso de forma prática, eu literalmente faço isso. Eu coloco na lousa meus dias e eu vou municiar com o quê? Eu sempre faço um princípio que é engenharia reversa. Tá. Então você joga. O que eu quero alcançar daqui 5 anos? Daqui 10 anos? Você nunca vai conseguir com 10. Uhum. Se você nunca fez esse exercício, quem está escutando, você não consegue com 10. Você consegue 1, 2. Você vai desenvolvendo a habilidade de pensar a longo prazo. Sim. Pensei lá, 5 anos. É isso que eu quero chegar. Você vem puxando agora 5 anos para trás. Mês a mês, mês a mês, ano a ano. Aí você chega onde você está. Você traça isso através de engenharia reversa. Eu sei onde eu estou chegando. Tá bom. As metas estão estabelecidas.
Como é que eu desenvolvo metas? Aí entra a segunda pergunta. São as ações, reuniões, conexões, investimentos que me fazem atingir os objetivos de cada mês. Tá. Olhei a longo prazo, estabeleci as metas, agora eu vou jogar o quê? Rotina. Eu vou jogar aquilo que eu chamo de ritmos sagrados. O que são Uhum. os ritmos sagrados? São os ritmos diários e semanais, mensais e anuais, que me levam ao objetivo final. Sim. Então a gestão de agenda é basicamente isso. Coloca lá, faz engenharia de 5 anos para trás, divide isso em ano e mês, depois divide isso em semana e dia. Você vai ter coisas que você vai ter que fazer todo dia que te Sim. levar lá. Coisas que você vai ter que fazer uma vez por semana que Vai te levar lá. uma vez por mês que te leva lá. Então você vai desenvolvendo a sua agenda em cima disso. O problema de pessoas que não conseguem desenvolver eu diria assim, uma alta performance, onde é que quebra a alta performance? Quando ela vive pelo urgente e não pelo importante. Sim. Então, quem não tem urgência? Se eu abrir o celular agora, eu tenho 50 urgências. Sim. Mas eu tô falando, tudo bem, urgente vai esperar, porque o que eu tô fazendo aqui é importante. Uhum. Talvez não traz o resultado imediato que eu preciso, mas isso está construindo algo a longo prazo. Sim. Então a gestão de agenda é basicamente dessa forma. Eu vou dividindo na lousa. O que eu tenho que fazer? Excelente. Horário de acordar, horário de dormir, as ações diárias, os ritmos sagrados, as conexões que eu tenho que fazer. Muito bom. E eu acho que tem essa visão macro, né? A visão macro. Essa visão macro que às vezes é difícil para quem não tá acostumado. Isso aí você tem que parar. Não, eu brinco, pessoal, mas é verdade, Drica. Não tem como você pensar se você não pensar. Exato. Então você senta e pensa. Me dá um segredo. Não tem. Eu falo, compra uma poltrona. Compra uma poltrona, coloca lá em algum lugar, senta. E Fica vai. pensando. Tá bom. É E se eu isso. for pra cá? E se eu for pra cá? E agora? Quais são as Fica pensando. Isso é o fundamental, porque senão você não sai nem do lugar, né? Se você ficar preso do micro, você E nem. fica fácil. E fica. Rapidinho você é engolido pelo. Você chega final de semana e fala: o que eu fiz semana? Não sei. Que Fui bênção, é. mergulhado, fui Exato. mergulhado essa semana, não sei o que aconteceu. E aí as pessoas muitas vezes estão sobrevivendo, né? Ao invés de estar construindo ou cumprindo um propósito, que foi o que a gente mais falou aqui hoje, né? Totalmente. E Mas sabe, Drica, assim, partindo mesmo por final, mas isso é muito triste. sim, Tá? Isso é muito triste. quando a vida passa e você vê que você Eu não. tive uma experiência muito assim difícil, que foi conversar com uma pessoa que estava com a determinação médica de 15 dias de vida. Uau. Já era senhor, tá? Uhum. E era um senhor muito bem sucedido. Uhum. E eu tive, eu não digo oportunidade porque foi um momento muito difícil. Era uma Sim. pessoa muito querida para mim. E eu tive essa conversa com ele. E ele falou: Sage, quando você está desse lado, a sua perspectiva muda. Eu imagino. Ele falou: infelizmente, a gente não consegue enxergar nessa perspectiva quando a gente está começando. Ele falou: no momento que você olha para frente, você tem menos tempo de vida do que você já viveu, a sua cabeça começa a mudar. Ele falou: se você for inteligente, você vai aprender isso antes de você viver isso. E ele disse: por isso eu falo, hoje, se eu tivesse que voltar atrás, ele falou: eu não faria o que eu fiz. Olha Ganhei só. dinheiro, comprei bens, estou deixando uma baita herança, mas perdi tempo com a minha família, perdi minhas filhas, Uhum. perdi bons relacionamentos, perdi memórias, Uhum. perdi vida com Deus, Uhum. porque eu coloquei o quê? Um objetivo naquilo que eu tenho que alcançar agora como resultado. E não o propósito, né? Talvez também não tenha deixado um legado, né? Ele deixou uma Uma herança, herança sem legado. mas Exato. talvez não um legado, porque o legado é o que você deixa nas pessoas. Exatamente. Então eu vejo assim, a importância de nós temos que parar para pensar. Sim. E eu sei que esse papo ele é difícil quando nós estamos dentro do processo. Mas eu garanto que é uma das melhores coisas que podem acontecer com a nossa vida. É esse descobrimento do nosso propósito. É a rotina, a disciplina para construir algo que vai além dos nossos tempos. Com certeza. Até pegando um gancho, e eu costumo fazer essa frase pra gente fechar, até pegando esse gancho do que você acabou de falar, dessa experiência que você teve com essa pessoa. Se você tivesse que dar uma dica pro Sage há 10, 15 anos atrás, o que você falaria? Tá. Eu falaria, primeira coisa, busque o Senhor. Uhum. Mais. Billy Graham, um dos maiores evangelistas de todos os tempos, ele evangelizou milhões de pessoas. E ele fala:
O dia que você descobrir o poder da oração e da Bíblia, você não vai querer fazer mais nada nessa vida. Verdade. Então eu falaria, e eu sei que parece clichê, mas a revelação do que Deus pode trazer. Deus nos criou. Deus ele sabe de todas as coisas. Ontem, hoje, para todos sempre. Ele nos conhece mais do que nós mesmos. Sim. Então, assim, é até certa ignorância da nossa parte não buscar alguém que nos conhece melhor. Eu falaria, busca o Senhor. Gasta tempo. E olha que eu gastei, viu? Gastei bastante tempo Sim. com o Senhor. Mas eu falaria, gaste mais tempo. Segunda coisa, corra atrás daquilo que Deus tem para você. Não perde tempo com nada mais que não seja o propósito. Não faça isso. Isso aí vai te drenar uma coisa que você não consegue construir mais, que é tempo. Atrasar também, né? Então eu falaria, descubra isso no Senhor e corra atrás daquilo que Deus tem para você. Facilmente eu falaria isso. É no propósito que todas as outras coisas vão acontecer. Quando a gente vive a plenitude do Senhor. É no Mateus 6,33, né? Mateus 6,33. Tem um texto que o apóstolo Paulo, que todos conhecem, Sim. e ele fala, e é um dos textos que eu considero da minha vida, Atos 20, 24. Aham. Diz assim, Paulo fala, em nada considero a minha vida como preciosa. Tá. Se Amém. tão somente eu puder cumprir o plano e o propósito de Deus estabelecido sobre a minha vida. Paulo, eu não estou falando de um pé rapado. Sim. Eu estou falando de um cara que na época falava muitas línguas, numa época que não se falava. Letrado, né? Super educado, sentou aos pés dos maiores mestres Sim. da época, uma posição política e social e econômica diferenciada. Só que quando ele teve um encontro com o Senhor, ele vira e ele fala, a minha vida não tem valor. A perspectiva muda, né? Não tem valor. Sim. Tem valor se eu cumprir o propósito do Senhor. Exato. Isso que eu entendo hoje sobre a minha vida. Amém. Pastor, até aproveitando, né, que nós estamos com o pastor Seite aqui, que é uma honra para a gente fechar mesmo, aproveitando todo esse papo do que nós falamos aí de propósito, liderança, disciplina. Queria que você fizesse uma oração aqui, liberando para as pessoas que estão nos ouvindo, sabe, isso que você carrega, essas chaves. E eu acho que vai ser muito precioso a gente finalizar assim, com essa oração. Com certeza. E eu quero dizer assim, aproveitando, Drica, eu não faço nada que o Senhor não pede para eu fazer. Tudo o que eu vou fazer, eu pergunto para o Senhor. E quando você me convidou, obviamente que eu já queria vir, mas eu falei, mesmo que eu quero buscar isso do Senhor. E eu entendi do Senhor de vir para cá. E olha que interessante, enquanto eu vinha para cá, eu perguntei para o Senhor, falei, Senhor, por quê? Eu sei que a gente vai ter esse bate-papo, acho que o bate-papo pode ajudar muitas pessoas, eu acredito nisso. Mas especialmente eu quero falar que quando eu vim eu sentia que alguma pessoa vai estar assistindo isso daqui. Amém. E eu não sei se é você que está me assistindo, se é outra pessoa, não sei se é uma pessoa ou mais de uma pessoa, mas eu sentia o Senhor me falando que tinha algumas pessoas ou uma pessoa que estaria escutando, que você está pedindo essas respostas do que nós conversamos aqui. Amém. E o destino da sua vida, o propósito da sua vida, ele vai ser liberado quando você encontrar o Senhor. Amém. Então, sabe, eu não sei se é você, eu não sei quem é, e depois, por favor, se for você, manda mensagem para a Drica, manda mensagem para mim. Mas eu quero dizer, o Senhor marcou esse encontro com você, independente daquilo que você acredita, daquilo que você está vivendo hoje, o Senhor tem um propósito para você. E a sua vida pode ser transformada. Eu creio nisso, porque a minha vida foi transformada. E eu quero orar por isso. Amém. Eu creio também. Amém, pastor. Obrigada. Então, se você puder onde você está, só feche os seus olhos, Senhor. Eu quero te agradecer por esse tempo aqui com a Drica. Quero te agradecer por esse propósito, porque isso aqui não é uma mesa de conversas que são jogadas fora. Sim, isso aqui é uma mesa de propósitos. E é isso que eu vejo sobre este lugar. Eu quero orar, Senhor, por cada um que está me escutando agora. Se você está na sua casa, no trabalho, no carro, eu quero abençoar agora, Pai. Eu peço, Senhor, que o Senhor encontre corações através dessa gravação. Deus transforme vidas. Se tem pessoas que estão pedindo respostas nesse tempo, especialmente sobre identidade, se sentindo perdidos ou pressionados por quem devem ser, eu peço agora a sua mão, Pai, sobre essas pessoas. Encontros sobrenaturais como eu tive lá em Curitiba, Senhor. Eu peço agora que o Senhor direcione, que o Senhor encontre, restaure e transforme. Eu vejo o Senhor liberando isso sobre algumas pessoas, chaves que vão destravar destinos daqui para frente. É isso que eu te peço, Senhor, e eu te agradeço em nome de Jesus.
Amém. Enquanto você orava, pastor, eu via muito como quebra-cabeças, sabe? Como que se faltasse realmente uma peça para encaixar e tudo fazendo sentido, sabe? Então, se você está nos ouvindo, se esse podcast está sendo essa peça fundamental que hoje faltava, né? Que é Jesus, que é tudo que o Seite também tem compartilhado aqui, eu via muito como aquela peça que, sabe, muda tudo. Como se fosse aquela chave que vira, destrava. Eu senti muito isso enquanto você orava, pastor. Amém. Amém. Que bênção, pastor. Que bom ter você aqui. E para honrar sua participação, eu tenho 3 presentes. Olha que coisa boa. Vamos começar aqui pela United Coffee, que é um box de café. Esse aqui eu sou fã. Bem caprichado. Tenho também aqui uma joia de propósito masculina para você continuar cumprindo o propósito, que é da Caroline Kern. Obrigado. Que legal. E um docinho saudável da Nath Mazzoni, que você já... Esse é o que eu já provei. Você experimentou a cheesecake dela, maravilhosa. A Nath também, que está conosco aí desde o comecinho, a Nath, a Carol, United Coffee, eles que são os meus apoiadores aqui e que fazem também tudo isso acontecer. Pastor, mais uma vez, obrigada pela sua participação. Espero que você tenha gostado. Obrigada pelo seu tempo, pelo seu sim. Que o Senhor continue te abençoando, te usando poderosamente, você, a Natália. Zion Campinas, que a gente vê aí que está numa crescente, a gente tem visto o que o Senhor tem feito lá, através da vida de vocês, e eu honro muito a vida de vocês e agradeço. E vocês sempre estão nas nossas orações. Amém. É um prazer para a gente estar aqui, espero que tenha outras vezes. Com certeza. Podemos até explorar um pouco mais também, falar de relacionamento, né? Relacionamentos também, de casamento, e no futuro, quem sabe, né? Criação de filhos. Tem tantas coisas que a gente pode ainda conversar mais. Obrigada, pastor, mais uma vez. Muito bom estar com vocês. Muito bom, muito bom. E para fechar esse episódio do jeitinho que a gente gosta, com carinho e afeto, chegou a hora também de agradecer quem preparou os mimos especiais para os nossos convidados. Aqui, como eu mostrei, a United Coffee, que além de trazer a experiência aqui no estúdio, também preparou uma box especial de café como presente. A Carol Kern, com suas joias cheias de significado, uma marca linda com propósito. E a Nath Mazzoni, que adoça a vida de forma saudável com sua confeitaria funcional pensada com tanto cuidado. Um agradecimento especial também à Style Bar, que preparou meu cabelo, a minha make, com aquele cuidado especial que faz toda a diferença na frente das câmeras. E, lógico, não poderia deixar de agradecer mais uma vez a Realiza e a 24/7, esse estúdio maravilhoso que nos recebe desde o início, com muita excelência, uma baita estrutura, muito bem localizado aqui na região de Alphaville, com os melhores equipamentos, e agradecer esse time incrível que mora no meu coração e estão comigo nessa construção. Obrigada por fazerem parte desse momento. E o arroba de cada um dos patrocinadores estarão aqui na descrição desse vídeo, para que vocês possam conhecê-los e acompanhá-los. O arroba também do Pastor Seite vai estar aqui. E obrigada a você que nos acompanhou nesse papo. Se você gostou, curta, comenta, compartilha, para que mais pessoas também possam ser edificadas com essa mensagem. E eu quero te convidar novamente a se inscrever nos canais, no YouTube, no Spotify, ativar as notificações. Como eu comentei, já são mais de 60 episódios no ar, disponíveis nas plataformas, e ainda tem muita coisa boa a caminho. E nos acompanhe também no Instagram, no De Papo com a Drica e no Drica Bianco _. E eu te vejo no próximo De Papo com a Drica.